Vamos pegar aqui com 60 dias e usar esse valor, certo? A taxa de crescimento absoluta dela é em gramas por dia, certo? Tudo bem? Gramas por dia, beleza? Unidade? Se a gente pega os 60 dias aqui, são 45 dias entre 60 e 15 dias, beleza? 45 dias. Então se passaram 45 dias. Vamos pegar esse aqui como sendo, não é dessa forma, a gente vai só para ficar didático, tá? A cultivar, ela cresceu 0,02 grama por dia, certo? Significa dizer o quê? Se no dia 15, aqui, ó, no dia 15, ela tinha 0 gramas, passados 45 dias, vezes 0,02, né? Passou 45 dias, 45 vezes 0,02 dá 0,9, certo? Ela passou a ter 10,9 gramas de matéria seca. Beleza? Tudo bem? Ela acumulou matéria seca. Então pode ser que ela tenha emitido folhas novas, né? O segundo parzinho de folhas, uma mãozinha bem bonitinha. A segunda, que é o híbrido, a taxa de crescimento absoluto dela é 0,04. Ou seja, é o dobro da cultivar. Então, em 45 dias, se essa aqui passou para 10,9, essa aqui, se ela era 10, ela passou para 11,8, certo? Ou seja, pode ser que ela tenha emitido um par de folhas a mais, certo? Ou pode ser que ela tenha o mesmo tanto de par de folhas, mas que essa folha tenha se expandido mais, ou que o caule seja mais grossinho nela. Alguma coisa aconteceu nesse híbrido que, com o mesmo período de tempo transcorrido, esse híbrido acumula mais matéria seca do que o outro. Então, se por exemplo a Camille tivesse feito só o peso seco das duas, fez o peso seco dessa e o peso seco dessa nesse dia, o híbrido ia ser maior, não ia? Então você fala, foi maior. Mas tá mais ou menos próximo, né? A diferença deles aqui é 0,9 gramas. Beleza? Todo mundo consegue ver? A diferença é pequena. Às vezes, se a Camille fizesse uma análise estatística só do peso seco, a Camille não ia encontrar diferença estatística entre eles. Você vai falar, não, com relação ao peso seco, eles são estatisticamente iguais. Porém, vendo agora na taxa de crescimento absoluta, aqui, a Camille consegue identificar que esse daqui cresce mais vigorosamente do que a cultivar. Todo mundo consegue perceber? É justamente o que o Miguel estava querendo falar da reta, né? Essa aqui sobe mais ainda. E se a gente pega no final aqui, ó, nos 100 dias, dá para ver que elas estão crescendo, que elas estão acelerando esse crescimento. Então a gente poderia concluir, sei lá, no final das contas, o híbrido, com relação à taxa de crescimento absoluta, tem um arranque inicial maior. Em 100 dias ela consegue acumular mais matéria seca do que a cultivar. Certo? Pergunta. O híbrido vai ter uma área fertilizante maior do que a cultivar? Não. Não necessariamente. Por quê? Aqui você está medindo só o peso. Certo? Então o peso pode estar em raiz, por exemplo. Certo? Pode estar em raiz. E aí não está refletindo nesse parâmetro que você disse. Ou só na espessura do caule. Pode ser. Certo? Tudo bem? Agora, quando esses autores fizeram a taxa de crescimento relativo, ou seja, aquele outro parâmetro ali, olha só, ela não deu diferença para os dois genótipos que a gente estava trabalhando. Então é a mesma equação para os dois, certo? A taxa de crescimento relativo dela está em gramas por grama por dia, certo? Gramas por dia. Por que essa taxa de crescimento relativo diminui? Olhando isso aqui. Porque o peso aumenta? Porque o quê? O peso aumenta? Porque o peso aumenta, exatamente. Então, quando a gente pega esse aumento de peso, pense, é uma planta crescendo, certo? Então, se ela tem inicialmente 10 gramas, cada um desses 10 gramas acumula
acumula 0,14 gramas por dia. 0,014 gramas por dia. Esses 10 gramas acumulam 0,14 gramas por dia. Depois ela aumenta de peso. Então ela passa a ter 11,8 gramas. Agora aumentou o peso seco dela, ou seja, ela está mais robusta. Esse tanto que aumenta, o aumento, por mais que aumente quantitativamente mais, na hora que a gente divide pelo total, pelo peso total dela, acaba diminuindo a taxa de crescimento relativa. Então isso é muito normal acontecer. Por quê? Como a gente está falando de matéria seca, como ela está acumulando matéria seca, né? A planta está fazendo fotossíntese, fazendo células novas, parede celular nova e tudo mais, ela está ficando mais gorda, mais pesada, certo? Esse peso a mais que ela está tendo faz com que a taxa de crescimento relativo diminua. É igualzinho o exemplo da couve. Vocês lembram que uma couve grande, ela crescendo, a taxa de crescimento relativo dela era muito pequenininha? A mesma coisa, lá na couve a gente estava falando de área foliar, e aqui a gente está falando de peso. Então o princípio é o mesmo. A taxa de crescimento relativo vai caindo. Por quê? Porque a planta vai ficando com mais acúmulo de matéria seca. Isso tem a ver com maturação também, porque senão ela ia crescer infinito. Tipo, a gente vai crescendo, a gente para um momento, né? As plantas que têm crescimento determinado, sim. Tipo soja, milho, uma hora ela para, né? Agora, você pega um pinheiro que tem 3.000 anos de idade. Ele não parou de crescer até hoje, né? Ele cresce quase nada por ano, mas ele não parou de crescer. Uma sequoia, que o caule dela é da grossura do sal, né? Como é que faz? Né? Tudo bem? Tudo bem. Aí o nosso próximo parâmetro, aqui a gente falou só de crescimento, certo? O próximo parâmetro que a gente vai olhar é a taxa assimilatória líquida. A palavra assimilatória remete ao que na mente de vocês? A assimilação. A assimilação de quê? CO2. Pela? Por quem? Quem que absorve? Quem que absorve CO2? A folha? Onde? No que? No cloroplasto? Em qual ciclo? De cal. De crédito? Não. Crédito é o quê? Respiração. É o cal. Certo? E o benção também. Tadinho, ele ajudou a Então a taxa assimilatória ali, quando a gente estava falando da taxa de crescimento, certo? Na taxa de crescimento relativo, na taxa de crescimento absoluto, a gente estava medindo um parâmetro só. Ou era a altura, ou era o acúmulo de matéria seca, certo? Então a gente levava em conta só um parâmetro. Na taxa assimilatória líquida, entra em jogo um segundo parâmetro agora, que no caso é a área foliar. Então ela representa o incremento da matéria seca por unidade de superfície foliar, a área, durante um intervalo de tempo pré-fixado. O resultado poderá ser expresso, por exemplo, em gramas por centímetro quadrado por dia. E aí está a fórmula dela, também tem uma linha bonitinha. Então vejam só, na taxa assimilatória líquida, a gente está dizendo quantos gramas de matéria seca uma determinada quantidade de área foliar absorve por dia. Então, quando a gente correlaciona a área foliar com o acúmulo de matéria seca, a gente já nesse momento passa a flertar com uma ideia de como está a fotossíntese dessa planta, certo? Então a gente começa a incluir aqui. Então a gente não vai medir a fotossíntese, mas pela taxa assimilatória líquida a gente tem uma ideia de como está o rendimento dessa área foliar. Então pode ser que diferentes tratamentos façam a planta aumentar de área foliar e aumentar a assimilação de carbono. Então aumentou a área foliar, aumentou a assimilação de carbono, certo? Vai dar uma diferença. Ou então, manteve a área foliar igual e aumentou a assimilação de carbono, ou seja, se tornou mais eficiente fotossinteticamente falando, né? Tudo bem? Então a gente começa a dialogar com a fotossíntese sem necessariamente medir fotossíntese, tá bom? Agora olhando para o nosso exemplo aqui. Novamente, não temos diferença entre os genótipos, certo? Em termos de taxa assimilatória líquida, os genótipos não são estatisticamente diferentes.
Agora, na taxa assimilatória líquida aqui, ó, em gramas por decímetro quadrado por dia, a gente percebe um comportamento quadrático, né? Então ela cai por um tempo e depois ela sobe. Certo? Cai um tempo e depois ela sobe. Vitor. Lucas. Não vai, né, menina? Por que cai e depois sobe, Lucas? Partimos da ideia lá da taxa assimilatória líquida, gramas por decímetro quadrado por dia. Estava aumentando lá da área, o peso, aí por um momento ela não estava tão eficiente assim, mas depois ela passou a ficar mais eficiente conforme foi desenvolvendo as células. Conforme desenvolvendo as células? Tá no caminho. Quem complementa? O Lucas. E aí? Além de não prestar atenção na aula, ainda bate o pé, vocês viram, é muito triste. A fórmula não vai cair na prova. A fórmula não. E aí? Você pode retomar o último slide, por favor, a explicação? Esse aqui? Da taxa assimilatória líquida? Exatamente. A taxa assimilatória, aqui ó, você vê, ela é a fórmula da taxa de crescimento absoluto, certo? Porém, nesse caso, ela passa a levar em conta a área foliar dessa planta. Então, ela vai dar uma ideia do incremento de matérias secas, mas balizado ou normalizado pela área foliar. Certo? Tudo bem? E aí, por que no gráfico, sabendo disso então, por que no gráfico cai no início e depois ela sobe muito rápido? Por quê, Carlos? E aí, do lado? Yuri? Não, minha filha, é uma muda. Nada de interessante. Aumento de área foliar? O que tem um aumento de área foliar? Aumenta a taxa fotossintética. No começo ela vai depender muito de água, porque ela não tem tanta folha para suprir a energia dela da fotossíntese. Depois que ela começa a ter folha, ela consegue ter e depois cresce de novo, porque ela tem muito peso. Então, Por quê? Tem peso. O que o peso aumenta? peso. A célula maior. A célula maior. Não, a célula maior Que é não. peso seco, não tem água na jogada. Você vai ter mais células para você abastecer e, consequentemente, conseguir formar novas. Por que tem mais matéria seca conforme ela aumenta? Mais celulose, mais célula. Porque ela assimila mais CO2. Então vejam só, uma mudinha pequenininha, quando ela está, basicamente qualquer planta é assim. Quando ela está no início da sua vida, o que ela faz? Lança muitas folhas novas, pequenas, certo? Ela lança as folhas novas, aumenta a raiz e tudo mais. Esse lançar folhas novas, né, expandir folhas novas rapidamente, faz com que a gente tenha um rápido aumento da área foliar, não é? Então esse aumento da área foliar, como a área foliar divide na fórmula, como a gente divide o peso seco pela área foliar, esse aumento rápido da área foliar faz com que a taxa assimilatória líquida diminua. Por quê? A planta está aumentando a sua área foliar sem assimilar tanto carbono nesse momento. A partir do momento que ela passa a ter uma quantidade ali pequena, mas já satisfatória de folhas que estão expandidas, o que essas folhas vão fazer muito? Muita assimilação de carbono, lá no ciclo de Calvin. Elas vão aumentar a taxa de assimilação de carbono. Aumentando a assimilação de carbono, o que elas aumentam? A matéria seca. Por quê? Começou a sintetizar células novas, mais parentes, mais proteínas, mais tudo, com a mesma área foliar. Então aí o que ela vai fazer? Investir no maior crescimento de raiz, na espessura do caule, na emissão de folhas novas, certo? Nesse momento, então, ela passa a assimilar mais carbono numa área foliar que está ali já expandida. Por isso que ela passa a crescer vertiginosamente. Se a gente continuasse acompanhando, o que a planta continua fazendo? Emitindo folhas novas, certo?
não continua emitindo folhas novas? Emite folhas novas e tudo mais, aumenta a sua área foliar, mas nesse mesmo passo ela começa a fixar muito mais carbono. Então a fixação de carbono vai sendo muito maior, até que ela chegue no auge, na sua plenitude. Vamos pensar numa de crescimento definido. Vamos pensar numa planta de milho. A planta de milho vai continuar emitindo folhas, certo? Aumentando a área foliar, até ela chegar no máximo da estatura que esse milho vai ter na vida dele. Depois que isso acontece, o que o milho vai fazer? Emitir panícula, emitir a espiga, certo? Vai começar a desenvolver novas estruturas, e aí a espiga vai o quê? Começar a desenvolver o milho em si, fixar carbono ali. Então o que vai acontecer com o peso seco da planta de milho, quando ela vai começando a produzir? Vai aumentando. E a área foliar se mantém constante, certo? Tudo bem? Então é por isso que a gente percebe essa queda, no caso de uma muda. Professor, então essa queda aí é porque ela gastou a energia que tinha nas primeiras folhas que conseguiu estimular carbono para desenvolver raiz, aí depois desenvolveu... Não. Ao contrário. No início, ela expande folhas novas, certo? Ela emite folhas novas. Então ela tem um aumento no início da vida dela de área foliar, justamente para ter fotossíntese, certo? Então, Junto com o crescimento da raiz, ela passa a ter esse aumento rápido de área foliar. A planta precisa, no início da vida dela, já emitir folhas novas. E diminui quando? mas que tipo de diminuição? Porque a área foliar é um denominador dessa fração. Ela divide o peso. Então, quando você está aumentando a parte de baixo da fração, a fração não diminui? Certo? Está aumentando a área foliar. A área foliar divide essa equação. Tá? Ah, entendi. Lembra? É grama dividido por decímetro quadrado dividido pelo tempo. Entendi. Então você está aumentando algo que divide a sua unidade. Você está aumentando o denominador, então a fração cai. Não significa que a planta está crescendo menos, nem nada disso. Ela está crescendo muito, só que ela está crescendo mais em área foliar do que em assimilação de carbono. Uma vez que a área foliar inicial já está estabelecida, é uma planta, uma muda de mamão, sei lá, com 4 folhas só. Mas ela emitiu essas folhas. E essas folhas se tornam fotossinteticamente ativas. E aí, dá-lhe fotossíntese. Certo? Tudo bem? Quando a mudinha tá pequena, aí ela se dá esse ponto assim para aumentar a quantidade de folha, ela pega a reserva da raiz, da semente ou... Não, Aí, tipo, ela já já foi com Deus. ela estabiliza primeiro a parte radicular, depois ela... Varia, né? A estratégia varia de espécie para espécie, de condição de crescimento para cada um. Então tem algumas que vão investir mais na parte aérea, outras que vão investir mais no sistema radicular. É variável. Certo? Tudo bem? Ó, Afonso, aí, por exemplo, se colocar na prova que diminuiu, porque tem muita área foliar e pouca assimilação de carbono na terra. Que aumentou a área foliar, mas não aumentou igual a assimilação de carbono. Tá simples, né? Ah, É bom, mas... Entendeu? Tipo, eu escrevi que eu acho que é eliminatório. Tipo, no início da vida, antes da área foliar, promovendo um crescimento sem assimilar pelo carbono. Aí, quando as folhas estão desenvolvidas, a taxa fotossintética aumenta e, consequentemente, aumenta a assimilação de carbono e a taxa de assimilação de folhas. Aí ele usa a freira. Quanto dá? Então vamos trazer mais um exemplo prático para vocês, para a gente ver essa diferença. E aí, como é que responde então a prova? Vamos perguntar, por que teve essa diminuição do... Mas não vai cair esse na prova. Vou dar outro exemplo. Você precisa analisar o que está acontecendo. A planta está emitindo área foliar? Então nesse desenvolvimento inicial, o foco que a gente observa é um aumento de área foliar, certo? Para que se inicie a fotossíntese. A partir do momento que inicia a fotossíntese, aumenta, a partir do momento que se inicia o ciclo de Calvin de forma eficiente, se aumenta a assimilação de carbono para a síntese de parede celular, síntese de novas células, síntese de proteínas, emissão de radícula, da raiz, que não é mais radícula,
emissão de novos brotos, e aí sim, engrossamento do caule, e aí você passa a ter um acúmulo de matéria seca. Certo? Obrigado. Então esse trabalho aqui, ai, você me olho com um monte de coisa aí. Esse trabalho aqui de 2009, o professor Paulo lá da Filologia trabalhou, é autor desse trabalho também, e é com cana, que antes trabalhava bastante com cana, ainda trabalha bastante com cana, certo? Então o que esses autores fizeram? Colocaram um déficit hídrico nas plantas de cana em diferentes momentos da vida dela, certo? Então, em algumas plantas de cana, eles reduziram o déficit hídrico no desenvolvimento inicial. Então, quando as plantas eram pequenininhas, elas sofreram déficit hídrico. Em outro momento, era quando as plantas de cana estavam no máximo crescimento delas. Ou seja, já cresceu o que tinha para crescer. E o terceiro momento de déficit hídrico era na maturação, quando as plantas estavam já maduras. Certo? E aí o primeiro parâmetro, e logicamente, um grupo controle, onde não houve déficit hídrico, certo? Conseguem entender? 3 momentos diferentes, 3 tratamentos diferentes de déficit hídrico, beleza? Aí, no caso, olha só, a gente observa aqui um crescimento absoluto, né? Os autores mediram a altura das plantas de cana. Desse gráfico de altura, João? João, fala logo, garoto. João Paulo. É João Paulo? Olha só, João, desse gráfico aqui, ó, que está a altura, você consegue tirar alguma informação para mim? Tá, o que representa os quadradinhos? Quadrado preto, grupo controle. Bolinha, déficit hídrico no inicial. Triângulo, déficit hídrico no máximo crescimento. Losango, déficit hídrico na acumulação de sacarose. Tá, bom, pelo que eu consigo ver aí, teve bolinha que teve déficit hídrico no inicial, cresceu menos. Cresceu menos. Desenvolveu menos. Não, aqui está falando só a altura. Só o crescimento. Não, por enquanto não. Fala só da altura. Tá, então é isso, cresceu menos. É isso. Os outros que tiveram déficit hídrico mais no final, teve uma relação, mas não foi tão expressiva assim. Não foi tão expressivo assim. Perfeito. Certo? Então, o que a gente observa desse primeiro gráfico? A gente tira de informação aqui que a indução do déficit hídrico nas fases iniciais do desenvolvimento da cana afeta todo o ciclo dela, de modo que a planta adulta tem uma altura menor do que aquela que foi bem irrigada ou do que aquela que sofreu o déficit hídrico depois da fase de crescimento. Certo? Tudo bem? É o que a gente está vendo aqui. E aí, quando a gente entra, agora sim, no acúmulo de matéria seca, que também é um crescimento absoluto, né? A gente observa, olha aqui, ó, esse é o controle, esse é o déficit hídrico na fase inicial, esse aqui na fase final, no máximo crescimento, e esse aqui no acúmulo de sacarose. Camille, olhando para esse gráfico, o que você me disse? Acúmulo de matéria seca. Teve déficit hídrico na fase inicial, não acumulou muita matéria seca, porque estava não acumulou muito carbono, então precisava se desenvolver em crescimento, não estava pensando em muita matéria seca. Pode ser, uma boa resposta. Então vejam só, o que a Camille observou, que é um fato, né? A incidência do déficit hídrico no início do desenvolvimento da cana faz com que ela que ela fique afetada, inclusive no acúmulo de matéria seca. Então pode ser que ela tenha diminuído a área fotossintética e aí não conseguiu assimilar tanto carbono, certo? Pode ser que ela tenha, sei lá, fechado os estômatos no momento do déficit hídrico e não assimilou carbono, certo? E isso atrapalhou todo o ciclo da cultura, então uma diminuição da matéria seca. E aí quando a gente olha os sólidos solúveis, que é o grau Brix, né? Ou seja, o que interessa na cana é o grau Brix, que é a quantidade de sacarose que ele vai acumular. Quando a gente olha o grau Brix, o que a gente consegue perceber ali? Não precisa disfarçar, é você mesmo. Que jeito que é a pergunta? O segundo gráfico ali, o que você me conta dele? Pra gente ir almoçar, tá nas suas mãos.
O que o senhor perguntou lá? O que você está vendo ali? Tome conta dele. Esse aqui, grupo controle, déficit hídrico na fase inicial, no máximo crescimento e no acúmulo de sacarose. E esse gráfico é justamente da quantidade de sacarose na garapa. E aí? Na fase inicial, assim, a falta de água assim, vai pegar e tem um menor acúmulo assim, de sacarose. Por quê? Hein, turma? Por quê? Menos taxa fotossintética, menor é o produto da fotossíntese. Menos o porque quê? Se é menor a taxa fotossintética, então diminui o produto da fotossíntese. Você pode falar da fotossíntese aqui, dado isso que eu te falei? Quando você diminui a quantidade de água, a primeira fase da fotossíntese ocorre a hidrólise. Então, se diminui a água, você diminui a fotossíntese. Não, mas ela teve déficit hídrico lá na fase inicial dela, só na fase inicial foi o déficit hídrico. Mas é a fase de desenvolvimento. É a fase de desenvolvimento. E aí, o que acontece? Menor era foliar, menor... Isso. Mas não, você não pode afirmar que teve dano na fotoquímica. Ah, entendi. Mas como tem menos região, por exemplo, com Área clorofila, no caso, menos folhas. Menos área fotossintética. Exato. Isso. Então diminui também os produtos. Tem menos do que as das outras. Certo. A gente não pode, nesse exemplo, né, da forma como ele está ali, a gente não pode falar de fotossíntese, certo? Não pode. Não podemos falar de fotossíntese. Por quê? Não medimos fotossíntese, não medimos área foliar. A gente mediu a altura, então dá pra gente dizer que essas plantas cresceram menos. Então, se elas cresceram menos de forma global, né, cresceu menos. Muito provavelmente ela tem ou um menor número de folhas ou uma área foliar menor. Consequentemente, espera-se que tenha uma redução na fotossíntese. Por quê? A folha pode ser menor, mas altamente eficiente. Então, o tamanho, ele é tricky, como é que é isso? Ele pode enganar a gente, né? Só o tamanho pode enganar a gente, por quê? Pode ser que seja pequeno e eficiente. Pequenos frascos, grandes venenos, né? Então, assim, a cana cresceu menos, isso é um fato. É provável que ela realizasse menos fotossíntese, porque provavelmente tinha uma menor área foliar ou um menor número de folhas, certo? Ou essas folhas estavam só menores mesmo, né? Menor área foliar. Daí ela acumulou menos matéria seca. Se ela acumulou menos matéria seca, ela tinha menos enzimas, menos células, certo? Pode ser que esse colmo, né? Pensa no que é a cana. Se era menos matéria seca, ou ele estava menor, mais curto, né? Na altura ele estava, mas ele também podia estar mais fino, né? Então ela tinha menos área para acumular sacarose, menos volume, certo? Então tudo isso vai dar no grau Brix, que foi prejudicado por causa do déficit hídrico no início do desenvolvimento dela, certo? A gente pode ir por caminhos, mas falar que ela fez menos fotossíntese, não podemos falar, tá? Por isso que a maioria das culturas plantam em questões de lembra. Exatamente, é isso aí, exatamente. Então, assim, o momento da incidência do déficit hídrico, a gente vai voltar a falar disso na aula de biociclo. O momento da incidência do déficit hídrico, ele afeta justamente o que vai acontecer na planta. Então, em qual estado fenológico aconteceu o déficit hídrico? Se o déficit hídrico acontece depois da germinação, uma plântula tem condições de sobreviver à falta de água? Uma plântula que acabou de germinar, e aí fica 15 dias sem chover, essa plântula vai para frente? Não. Muito dificilmente, certo? Muito dificilmente. Por quê? Ela não tem nem raiz para procurar água, basicamente ela não tem raiz para procurar água. Então, o que essa desgraçada vai fazer? Nada, morrer. Morrer. Tem que deixar uma indústria até primária. Não cresce. O que acontece, por exemplo, na fase de florescimento do déficit hídrico? Uma planta que se sustentaria sem flores, aí ela fica com déficit hídrico. O que pode ser que ela faça? Um aborto floral. Então ela vai passar a ter só 10 flores. Por quê? Para diminuir a força do dreno. Por quê? Se ela não tiver reserva ou bastante. Exatamente. A fonte não é forte o suficiente para manter tudo isso. Então ela derruba essas flores e essas 10 que ela conseguir, ela vai conseguir produzir. Se for no enchimento de grãos, também não vai ter outro tipo de comportamento? Pode ser que a gente não tenha alteração no número de sementes,
Mas no peso dessas sementes, muito provavelmente a gente vai ter. Certo? Porque a gente é o peso, né, filho? Professor, mas aí, ó, a resposta... Como é que vai falar? Porque primeira vez que fotossíntese, né? Você vai falar como? Eu já acabei de falar aqui. Tava onde? No celular? Repete de novo, pessoal. Foi uma resposta muito grande aí. A resposta é grande, querido. É complexo. Quer uma madeira? Volta pra química analítica. É o seguinte, ó. A gente não pode afirmar fotossíntese porque nós não medimos fotossíntese, né? Mas a gente pode dizer com certeza que essa planta cresceu menos em altura, certo? Então pode ser que ela tenha um menor número de folhas ou uma menor área foliar. E isso daria, muito provavelmente, uma menor fotossíntese, certo? Provavelmente é a chave. Por quê? Depende, né? Tudo depende. E aí você vai ver a matéria seca. Então essa planta que cresceu menos, ela acumulou menos carbono, o que é um outro indício de que a fotossíntese estava reduzida, certo? Por quê? Assimilou menos, olha, né? Então assimilou menos. Esse colmo estava mais fino, ela estava menor. E aí quando a gente fala do acúmulo de sacarose, que é um fruto da fotossíntese, ela também houve uma diminuição. Então assim, é bem provável que a fotossíntese tenha diminuído. Mas você pode afirmar que ela diminuiu? Não. Pode ser que ela tinha... Se você medisse fotossíntese no controle nela, pode ser que a fotossíntese era igual. Mas como o controle cresceu mais, ela conseguiu acumular mais sacarose, entendeu? É só que o recipiente do controle era maior do que o do dele. Então medir a fotossíntese por si só também não dá a resposta de tudo. Entende? Entendi. Então é porque, como ela não tinha um crescimento normalizado igual da outra que foi padrão, o controle, ela não conseguiu, provavelmente não conseguiu assimilar tanto carbono para reservar na próxima casa. Exatamente. Cadê ali? Ana Vitória, Camille, Carlos e Carlos, Eduardo José. Quem que é Eduardo José? Você? Guilherme de Brito. Pô, você vai deixar o Gustavo. presente. Você vai deixar agora? Yuri. Tá, bora. Yuri com I. João Marcelo e quem é o João Marcelo? Você deixa também? Ah, não, o homem fala primeiro. João Paulo. Tô de bicicleta? João Victor. Laura. O Edilson nós falamos no mesmo dia. Lucas Silveira. Lucas Silveira. Luiz Fernando. Maria Clara. Maria Fernanda. Miguel Coelho. Outro Miguel. Já lá embora. Raio. Tinha pouco aluno, mano. Já outras pessoas só. Samuel. Presente. Tiago. Da outra semana que Vitor. Aí ele não vai soltar. Viviane. Vai soltar pra ele então? Ah, é o... Não, aí é ele, ué. Ele é por Quem que não tá falando que assistiu? segura o banheiro ali. Eu vou deixar você vingar. Entendeu? Mariana, Jesus, filho. O que você vai ouvir? Não é, viu? Hoje tá pai. Tranquilo. Momento.